Fala, estudante! Seja muito bem-vindo ao nosso canal, no nosso terceiro vídeo, nossa terceira aula, que nós vamos falar hoje sobre Idade Média, mais especificamente ali sobre feudalismo, tá bom? E é claro, nós vamos fazer uma abordagem do fortalecimento do catolicismo neste período e as crises que levaram ao fim do feudalismo. Você não pode perder, sim, porque esse assunto é extremamente cobrado nesta primeira fase aí do PAS. Tá bom. E se você já está estudando conosco em nosso canal, por favor, faça a sua inscrição, deixe o seu like ali e, é claro, o seu comentário. Eu sou o professor Macari com mais um Play História para você. A primeira coisa que nós vamos estudar no feudalismo é o período Idade Média, 476 depois de Cristo, quando cai o Império Romano Ocidental, e lá quando Constantinopla é invadida pelos turcos otomanos, derrubando a parte oriental do Império Romano, nós temos o fim da Idade Média. Muito bem, o que nós temos nesse período? Na Alta Idade Média, um fortalecimento incrível do catolicismo, uma supremacia papal. O Papa ganha poderes, inclusive poderes de cesaropapismo, que tem a ver com a ideia do próprio líder da igreja, isso no lado oriental, também ser o líder da política, o líder do governo. No lado ocidental nós temos isso aí um pouco separado. Nós temos os reis e nós temos os papas, mas os reis eram abençoados por quem? Pelos papas. Há um teocentrismo, todo pensamento é Deus, tudo é vontade de Deus, quer seja coisas boas, quer seja coisas ruins, e parece que o homem não tem responsabilidade nenhuma pelas ações que ele faz, porque tudo era vontade de Deus. Nós temos uma igreja e um estado muito ligados um com o outro. Isso era um problema, porque a igreja, sendo oficial, ela impediu que outros pensamentos se diversificassem, tendo apenas um tipo de pensamento, o católico. O catolicismo cresceu muito porque até o século VIII ela recebeu muitas doações de terras por vários e vários motivos, né? Desde a questão ali que ela coloca com a questão das ofertas, das relíquias, negociações de cargos no clero, tudo isso aí vai enriquecer muito a igreja. E a igreja era dividida em dois estágios, ou em dois grupos distintos. O clero secular, que era aquele formado pelo bispo, por aquele paroquiano que estava com você desde a hora que você nasce, no seu batismo, no seu casamento, na sua crisma, no seu velório. Em todo lugar está ali a presença, né, constante da igreja por meio dos padres, dos bispos. Mas tem o clero regular. O clero regular já era composto mais por enclausurados, como por exemplo monges, os conventos, os mosteiros. Aqueles lá são aquelas pessoas que acabavam formando aqueles grupos que muitas vezes estavam descontentes com o catolicismo, não queriam deixar de ser católicos, então acabavam sendo católicos mais enclausurada, não tinham contato muito direto com o povo. A Inquisição era uma espécie de um tribunal eclesiástico que a igreja tinha para julgar as heresias, para julgar o herege, aquele camarada que não concordava com as ideias católicas e às vezes expunha suas ideias diferentes do catolicismo. Então esse camarada muitas vezes era torturado. Eles acreditavam, né? Existiam grupos que acreditavam que a tortura, que a morte pela fogueira, tudo isso assim pudesse destruir o corpo, mas salvar a alma. É meio estranho, né? Mas era assim que se pensava muitas vezes. Isso não justifica de forma alguma as torturas, mas existia sim essa crença. Tanto é que ela pegou o nome ou o apelido de Idade das Trevas. Um pouco injusta, porque trevas dá a impressão que não acontecia nada, tudo era ruim. Não, tinha coisas boas, né? Coisas de conquistas que nós vamos falar logo mais. Vamos falar um pouquinho agora do século 9 ao 11, que é o feudalismo. Para começar, feudalismo vem da ideia de feudo. Feudo é todo aquele elemento que pode produzir algum tipo de riqueza. Neste momento, o feudo mais importante era a terra. Quanto mais terra você tinha, mais poder. Se você fosse um senhor feudal com mais terra do que um rei, você era mais poderoso do que o próprio rei. O rei só tinha algum poder dentro do seu próprio feudo se ele tivesse terras. Há uma descentralização do poder. Cada feudo tinha ali o seu governo, tinha seus costumes consuetudinários, tinha suas leis, tinha suas formas. Existiam alguns padrões na questão da religião, a questão do catolicismo, tudo assim, mas os feudos eram todos protegidos por três grupos, basicamente, né? O senhor feudal, ele era maior, muitas vezes, que o rei, eu já falei, e a base era totalmente agrícola. As pessoas saíram das cidades por causa da sua violência, quem tinha terra foi para suas terras, para os seus feudos,
seus grandes e grandes latifúndios, né, extensos latifúndios, e quem não tinha foi trabalhar, foi morar junto lá, ser protegido ali pelos nobres, mas em troca disso eles teriam que ser servos. Então a sociedade feudal era uma sociedade estamental. Nós tínhamos servos, a nobreza e o clero, tá? Clero e nobreza praticamente os mais poderosos ali. Era uma relação feudo-vassálica, ou seja, o senhor feudal poderia doar terras para outro nobre, parte da sua terra. E esse outro nobre poderia também pegar parte da terra que ele recebeu e doar um pouco mais para um outro nobre. Sempre uma relação entre nobres. E sucerania e vassalário. O sucerano é quem doa a terra e o vassalo é quem recebe a terra. Só que esse que recebe também é nobre. Ele pode doar parte daquela terra para outro e ele acaba se tornando, ao mesmo tempo que ele é vassalo, ele pode ser um sucerano também do outro que ele doou a terra. É justiça. Há uma fidelidade militar, porque para ele receber essa terra, ele tem que formar ali na sua terra um exército, uma força paramilitar que vai ajudar a proteger todo o feudo. Há obrigações do servo. O servo trabalha, ele vai para lá, para o labor. Os nobres simplesmente cuidam da administração e principalmente da proteção por meio dos cavaleiros, que eram os filhos dos nobres, que formavam toda aquela base militar de proteção do feudo, e tinha o clero, que eram os oratores, ou seja, eles oravam por todos. Então todo mundo fazia tudo por todo mundo, cada um dentro da sua especificidade. A economia nesse momento tem como base não o comércio. O comércio, agora as moedas são pouco usadas. Aqui o que interessa é o escambo, a troca. Você tem um produto para trocar para o outro e assim vai. Você tem uma produção de subsistência. O senhor feudal ganhava dinheiro porque ele tinha grande lavoura, tudo aquilo. Era dividido por mansos, né? 3 tipos de manso. Manso senhorial, onde estava aquela parte do feudo, onde estava ferramentas, capela, moinhos, tudo que você pudesse precisar, grande lavoura, tudo ficava nessa parte no manso senhorial. A outra parte era um manso servil, onde moravam então em casebres ali esses servos que foram morar na terra do senhor feudal para o servir. Veja, ele não é escravo, ele é servo. Isso é importante saber. Por quê? Porque ele tem a sua proteção, tem todas as benesses, entre 1 milhão de aspas ali, do feudo, principalmente a proteção, mas ele trabalha pagando então ali muitas coisas por obrigações pela produção, como por exemplo a talha, que era parte da sua produção de subsistência, corveia, que vários dias na semana ele trabalhava para o senhor feudal. Tinha também as banalidades, se caso ele quisesse usar qualquer tipo de equipamento do senhor feudal, ele pagava uma taxa. Tinha o tostão de Pedro, que era o dízimo para o clero. Tinha a mão morta, que era uma espécie de 1 milhão de aspas aqui, de prever, né? Na verdade, você garantia que você seria enterrado ali, teria um funeral todo bonitinho, mas você tinha que pagar uma taxinha para isso também, que era a famosa mão morte, e por aí afora. No final do século XI, nós temos uma crise, porque os feudos são tão divididos, subdivididos, com sucerania e vassalagem, que chega uma hora que não tem mais o que dividir, não tem terra para tanta gente. Afinal de contas, ninguém tinha 1 ou 2 filhos, eles tinham muitos filhos. E esses filhos acabaram sobrevivendo mais do que, posso dizer, deveriam. Na verdade, o que foi acontecendo é que novas técnicas agrícolas, como o uso da roda d'água, a charrua, né, que na verdade é o arado, tudo isso aí fez com que eles produzissem mais alimentos, se alimentassem melhor, diminuiu as invasões nos feudos, até por conta que era muito bem protegido, então menos guerras, mais pessoas sobrevivendo. Você tem uma maior percepção de higiene, entenderam que lavar a mão salva a vida, né? Então os caras começam a sobreviver mais. Naturalmente, isso aí traz todo que o comércio também é importante, porque se eles comercializam produtos, eles têm uma variação ou uma variedade muito maior de alimentação. Isso aí traz mais saúde. Isso traz também, consequentemente, um aumento da população, um aumento da densidade demográfica. Agora os feudos estão hiper mega lotados e precisam sair dali. E como é que eles vão fazer isso, né? Ou seja, eles vão começar a ir para as cidades, começa a haver um renascimento urbano. Nós vamos ter também, eu não coloquei aqui, mas a questão das cruzadas. Os filhos dos nobres, eles vão para a guerra, eles vão lutar em outros lugares e acabam, né, encontrando uma perspectiva diferente de vida que não sejam os feudos. O objetivo maior era religioso, libertar Jerusalém da mão dos muçulmanos, mas no decorrer de toda essa trajetória, muitos viraram comerciantes, burgueses, tiveram outras fontes de vida que não fosse exatamente a questão do feudo. Isso faz com que o feudalismo, o sistema feudal, simplesmente entre em decadência e você tem um renascimento
crescimento das cidades por causa da burguesia. Burguesia, na verdade, era aqueles feirantes que faziam nas encruzilhadas das estradas as feiras, formava aquele burgo, né? Aquele setor, né? Onde eles iam comercializar, eles se organizavam, começaram a se organizar de uma forma maior, criando vilarejos em volta dessas feiras e criando grandes cidades que se tornam aí a partir desse crescimento da burguesia. O feudalismo ele vai sobreviver por muito tempo ainda, mas o Renascimento foi a grande mudança então ali no final da Idade Média. Bacana, pessoal, e rolou aí a nossa terceira aula. E agora, fica ligadinho aí para o nosso próximo vídeo, a nossa quarta aula, porque nós vamos falar sobre o quê? Renascimento, tá bom? E para ficar ligadinho, você precisa estar inscrito em nosso canal, tá bom? Curta os vídeos e faça o seu comentário. Valeu, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.